Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Assis. Vou demonstrar o Tax Plus Fiscal, DOM com foco na parte fiscal da Invent Software. Demonstrarei a parte do cadastro de identidade, relatório, livros fiscais e a emissão do SPED fiscal e SPED contribuições. Primeiro ponto, iniciar o EDOM, caso ele estiver em modo manual. Administração, EDOMs e você tem aqui administrador de EDOM. Essa tela demonstra o painel com todos os EDOMs instalados. Repare que eu tenho aqui, como grupo manual, o Tax Plus. Para ligar, utilizar esse add-on, eu tenho que clicar em início. Essa expressão add-on no SAP Business One é utilizada para módulo complementar. Sempre quando sua empresa adquire um add-on de mercado ou algum desenvolvimento para compor um processo à parte que o SAP padrão não tem por completo. Então, para isso, utilizamos os add-ons. Neste cenário, o meu add-on está com o método de inicialização manual. Então, eu tenho que entrar em administração, add-ons, administrador de add-on, clicar em início. Em seguida, ele dá a mensagem que o Tax Plus está conectado. Ele vai piscar o menu e vai concluir, carregar e disponibilizar o add-on para uso. Tax Plus com o menu finalizado. Repare que agora, se eu clicar aqui em OK, ele aparece aqui o Tax Plus. Então, tem o menu pronto. A tela do add-on, pessoal, eu não consigo dar um zoom. Você tem a possibilidade de clicar nos 3 pontinhos lá em cima e foco no conteúdo. Ou, se preferir, segure o Ctrl, a tecla, e role o scroll do mouse para cima que ele dá um zoom na tela. Após você ligar o Tax Plus, você tem aqui configurações gerais, cadastro de entidade. Cadastro de entidade é o conceito principal para você poder fazer o depara entre o SAP e a empresa fiscal. Ela é fundamental antes de utilizar o add-on. Toda implantação, toda revisão, suporte, qualquer tipo de ação, é importante você iniciar a análise pelo cadastro de entidade, que é onde foi feito o depara. Então, ou seja, eu tenho uma matriz, uma filial e uma matriz de teste. Você pode clicar no botão adicionar para criar uma nova entidade. Neste caso, como eu já tenho a entidade criada, eu vou clicar no botão editar. Repare que após eu clicar no botão editar, o sistema vai abrir aquela entidade com todas as configurações efetuadas. É importante revisar essa configuração de acordo com a hierarquia da sua empresa, porque aqui nesse meu cenário eu tenho o conceito de matriz e filial. Poderia ser multiempresa, sim, onde cada matriz consolidadora seria ela mesma. Por exemplo, eu tenho aqui a empresa número 1. Essa empresa número 1 está lendo da base de dados underline Luiz Assis underline 2. A matriz consolidadora é ela mesma. Então, é normal, às vezes, você adicionar e depois retornar e continuar o preenchimento. E a empresa da multifilial é a matriz treinamentos. Então, vou tirar um print para detalhar um pouco essas amarrações para vocês. Aqui, ó, como eu tenho as filiais múltiplas ativadas, toda vez que eu entro no SAP, ele pede para eu selecionar a filial padrão. Então, aqui dentro que eu vou configurar qual empresa faz parte dessa entidade, que é o depara. Então, é o primeiro conceito. Por que que eu não já vou emitir o SPED? Se a entidade estiver amarrada, pode dar problema. Amarrada erroneamente, pode dar problema. Aqui que é o painel administrativo do módulo. É o coração do módulo. Se aqui tiver alguma divergência, não adianta gerar o arquivo, vai estar lendo dado sujo, no sentido de amarração da empresa. Então, é importante revisar essas configurações antes de validar o processo junto ao seu cliente. Em seguida, sempre quando você faz acesso na base de dados, ele não pergunta qual que é a base, ele não tem a opção para você selecionar qual que é a empresa que você vai fazer o acesso. Então, neste cenário, eu estou online na base de dados, base underline Luiz Assis underline 2. Então, o cadastro de entidade, ele tem que ter essa amarração corretamente de acordo com cada entidade criada. Então, vou tirar aqui um print e vou abrir aqui o Paint.
Então, primeiro ponto, Tax Plus, configurações gerais, cadastro de entidade. Depois, cadastro de entidade, e eu vou adicionar uma nova entidade. Em seguida, você tem que fazer as amarrações. Então, tem aqui entidade número 1. Então, essa entidade número 1 faz parte aqui dessa entidade que eu acabei de criar. Então, tá aqui. Entidade número 1, nome fantasia, tal. Essa entidade número 1 é a própria matriz consolidadora dela mesma. Repare que depois, como eu tenho um conceito de matriz e filial, a matriz consolidadora da entidade número 2 será 1, que é a filial, com a matriz atribuída como consolidadora. Então, eu consigo ter essa configuração aqui para cada tipo de cenário de acordo com a hierarquia da minha empresa. Ou melhor, do grupo, né? Porque aqui nesse cenário, eu tenho uma única base de dados com a entidade 1 e 2, matriz e filial. Eu tenho outra base de dados com a entidade 990, sendo uma entidade de teste. Empresa do multifilial. Aonde que ele está pegando essa informação? Então, eu venho aqui, ó, empresa do multifilial, matriz treinamentos. Nunca leve em consideração o código, tá? Aqui ele está contando registro aqui, código 1. Pode ser que bata alguma coisa, mas sempre leve em consideração o nome. Então, eu tenho aqui, ó, matriz treinamentos, ó. Então, foi matriz que está lá dentro. Próxima amarração que tem, a base de dados. Então, eu tenho aqui base de dados Luiz Assis underline 2 e aqui a base de dados também. Banco de dados, ó, aqui. Quando você faz acesso no SAP Business One, você consegue apontar qual que é a base de dados que você vai trabalhar. Então, é o que eu fiz. Eu cliquei na linha, então estou trabalhando com essa base. Mas essa base que eu estou online nesse momento, eu poderia selecionar outra base lá na entidade. Não tem relevância, não significa que tem que ser a base online, tá? Não, é apenas uma forma de demonstrar como está sendo feita a amarração no meu cadastro de entidade. Pronto. Eu tenho aqui praticamente as principais informações relacionadas à parte da entidade. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a entidade filial e vou tirar um print também, para a gente poder praticar com a parte da filial agora. Estou mandando aqui o print para vocês. Só diminuir aqui. Pronto. Então, agora eu vou clicar dentro da entidade 2. Poderia ser um adicionar, mas como eu já tenho uma existente, editar. Ele vai abrir a estrutura daquela entidade que foi configurada. Então, a entidade possui o quê? Vamos lá tirar um print. Espera aí que eu vou deixar aqui uma do lado da outra, para poder ter a amarração corretamente aqui no print. Então, eu volto lá no meu print screen, como exemplo. Aqui. Então, vamos lá. Cadastro de entidade. Tax Plus, configurações gerais, eu tenho aqui o cadastro de entidade. Abriu o cadastro de entidade. Agora eu vou clicar dentro da filial. Então, você tem aqui o botão editar, pois eu estou com ela selecionada, tá? Então, selecionei aqui a linha e cliquei no botão editar. Quando você editar, ele vai abrir o que? O cadastro de entidade. Beleza? Próximo passo, vamos ligar os pontos aqui dentro. Então, base de dados. Qual que é a base de dados que ele está carregando? Qual que é o código? Vou pegar aqui uma cor diferente. Código da entidade número 2, filial. EAD filial. Está aqui. Aqui na aba geral, tem as outras informações. Então, quais são as outras informações que tem? Matriz consolidadora. Então, vou pegar aqui uma cor diferente. Matriz consolidadora é a 1, porque eu estou utilizando o conceito de multifilial. Poderia ser
uma empresa diferente, sem ser o cenário de filiais múltiplas, aí cada uma seria sua própria consolidadora. Isso é extremamente importante. Se não ter essa amarração totalmente equalizada de acordo com a hierarquia da sua empresa, ou melhor, a empresa do cliente configurado, não adianta. Aqui é a planta do SPED, vamos usar essa analogia. Se lá na frente você identificar um erro, você pode voltar aqui e arrumar. Só que vai dar um trabalho. Então, aqui é um ponto importante. Então, eu coloquei a 1 como matriz consolidadora. Matriz consolidadora de quem é a número 1? Da 2. Ou melhor, da empresa número 2 que eu tenho aqui. Então, selecionei aqui filial treinamentos. Essa empresa é quando você faz acesso no SAP, você clica lá, ou ele avisa para você, né, quem que você quer deixar uma como padrão, caso você não ter, né? Então, você pode ter a seleção de filial padrão aqui também. Repare que a matriz consolidadora da número 2 entidade é a 1. Só que a empresa que ele vai ler os dados é a empresa filial treinamentos. Beleza? Próximo passo que tem aqui, banco de dados. Então, quando você selecionar a empresa, você tem o banco de dados. Então, ele vai ler os dados do banco de dados base Luiz Assis 2. Então, aqui eu coloquei as informações. Tá aí. Minha entidade totalmente amarrada. Então, esse é um ponto importante. Se eu não ter a estrutura totalmente amarrada, vai dar problema. Quer ver um caso grave? Se de repente eu colocar um banco de dados aqui, erroneamente, que não é o da produção, eu vou ler dado sujo. Eu vou descobrir, geralmente o fiscal, quando faz o SPED, ele percebe. Algo vai chamar a atenção, ele pode bater o valor contábil dos livros, ele vai bater o valor do relatório da análise do movimento fiscal, ele vai identificar. Só que a estrutura do cadastro de entidade é base para tudo. Então, se eu não ter isso daqui carregado, configurado corretamente, o efeito é grande. Efeito negativo, né? Então, por isso que tem que amarrar de acordo com a estrutura do cliente. Mandei aí o print para vocês. Continuando aqui no cadastro de entidade, agora você tem outras informações. Tem que tomar muito cuidado. Aqui, e da base de teste, Luiz? A base de teste é interessante, ó. Se eu clicar aqui no editar, repare uma coisa. Matriz consolidadora é ela mesma, 990. Então, eu posso adicionar e depois eu venho aqui e coloco a matriz consolidadora. Quem não tem as filiais múltiplas, ele acaba deixando aqui esse campo congelado de multifilial. Só que olha que interessante, base underline Luiz Assis. Aquelas duas que eu tinha cadastrado aqui, como eu mostrei para vocês, era outro banco de dados. Então, quando você clicar aqui, você consegue apontar. Então, estou apontando a base de teste para essa primeira linha aqui, ó, base underline Luiz Assis, como se fosse minha base de teste, que é uma cópia da de baixo. Então, se eu não fazer essa amarração corretamente, eu posso ler dado inválido, né, de outra base de dados. Então, tome cuidado. Geralmente, o botão duplicar é muito utilizado, ele é muito útil. Então, eu posso vir aqui, ó, quero fazer uma nova base de teste, uma nova. Duplicar, dupliquei da entidade número 1. Bom, como eu coloquei 990 teste, vou colocar 991 seguindo a sequência. Só que aqui, se eu clicar no inserir, vai dar problema, porque olha quem é a matriz consolidadora, é 1, deveria ser a 991. Qual que é o banco de dados que eu estou lendo? Eu tenho que selecionar outro banco de dados. Então, eu poderia pegar o do Caleb de teste aqui, por exemplo. Posso. É uma entidade totalmente isolada. Eu tenho que separar os pontos para o EDOM carregar de acordo com o que eu configurar aqui, com a base de dados separada. Então, o que eu quero deixar bem claro, se você não revisar essas amarrações, a probabilidade de dar um problema na sua validação fiscal é muito grande, no sentido de leitura de dado, tá? Então, esse é um ponto importante. Continuando agora no cadastro de entidade, eu vou editar a minha entidade. Aqui embaixo você tem CNPJ, alguns pontos até comentei no treinamento de faturamento. Então, tem aqui CNPJ, inscrição estadual, a Unire. O Unire, ele tem que ser cadastrado no cadastro de entidade. Eu já vi da Rio de Estrutura, eu já peguei alguns casos da Rio de Estrutura devido a alguns cadastros. Então, você pode entrar aqui no cadastro de entidade e revisar os principais. Por exemplo, responsável. Eu vou mostrar daqui a pouco. Eu já vi da Rio de Estrutura, porque não tinha um responsável amarrado à entidade. Então, aqui você tem
algumas configurações. Outra configuração importante é aqui documento de marketing, origem participante e dados mestres. O que significa isso? É onde que ele vai ler os dados. Então, por exemplo, é normal, às vezes, você gerar um SPED e dar lá 300 erros de cadastro. Aí, de repente, vamos fazer aqui um exemplo. Parceiro de negócio. Todas essas informações são importantes, tá? Por exemplo, o NIRI aqui, ele é um campo importante que cada empresa vai ter o seu código lá, nomenclatura. Então, você coloca. Ah, mas falaram que vai ser o código X para uma, Y para outra, ou o mesmo, tal. Depende. Pega com a informação lá com o fiscal e consegue colocar aqui dentro. Se não ter cadastrado aqui, eu já vi dar erro e falta essa informação do NIRI cadastrado dentro da entidade. Ele não fala lá no validador que está faltando na entidade, ele fala que está faltando no arquivo. Então, pegue essa informação do NIRI, que é necessário para você poder colocar na entidade, para você poder emitir o arquivo. Aí eu volto aqui dentro, origem de participante. Então, eu tenho dados mestres documento de marketing. O que é isso? Então, vem lá, compras, nota fiscal de entrada. Vou navegar aqui até o último registro. Então, digamos que está dando vários erros de cadastro para este fornecedor aqui, ramo treinamentos. Eu posso entrar documento de marketing, a expressão, eles pegaram até a expressão do SAP, né, da documentação da SAP. Documento de marketing são os documentos. Então, eu tenho vários documentos lá dentro. Então, consigo ter documento inserido e carregar de acordo com o documento. Então, exemplo, esse documento, número 630, é um documento de marketing. Então, ele vai ser carregado, quando eu tiver com a configuração lá na entidade como documento de marketing, ele vai pegar os dados, cadastro de parceiro de negócio, item do documento de marketing. Beleza. Próximo documento, registro anterior, 880. Vai pegar o documento de marketing. Mas que estranho. E se eu tivesse aqui, por exemplo, várias notas para o mesmo fornecedor? E está dando erro de endereço. Um exemplo. Então, quando você vem aqui na aba logística, se você clicar aqui no ponto de entrega, você não consegue editar algumas informações. Então, digamos que não teria, eu teria que ficar arrumando nota a nota. Só que não é tão simples assim, porque se você sair cancelando as notas, não é tão fácil. Ah, eu vou cancelar a nota. Não, isso já foi utilizado a quantidade no estoque. Isso já teve aprovação do documento. Isso já teve KNAB. Não é tão simples assim, cancela a nota e faz. Não, não é tão simples. Para este caso de cadastro, você consegue contornar solicitando para o EDOM carregar do documento raiz, ou melhor, documento de marketing, a nota e cadastro raiz. Então, dados mestres. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, ó, dados mestres, ele vai ler tudo que eu tenho aqui no endereço. Então, digamos que eu teria um endereço incompleto. Em vez de eu cancelar X notas, é só eu entrar no parceiro de negócio e ajustar o endereço. Só que isso não é o suficiente. Eu tenho que entrar no cadastro de entidade e modificar aqui para dados mestres. Então, ele vai carregar. É normal, quando você está gerando um arquivo, pega um arquivo no SPED, depois quando vocês fazerem testes, assim, importa lá dentro do arquivo e, por exemplo, dados mestres, ele deu lá 100 erros. E documento de marketing pode ser que dê 200. Depois que você arrumou, é claro, né? Por quê? O documento de marketing, ele pode ajustar a parte de cadastro relacionado os dados mestres, né? Ele pode ajustar a parte de cadastro relacionado a cada nota, que eu não conseguiria ajustar. Tem caso que eu vou ter que cancelar a nota, e não é tão simples assim. Ah, cancela aí, não. Só não sei que pegou bate pronto. Mas e se o fiscal pegou lá no fechamento, depois de 25 dias, vai, um exemplo. Não é tão simples assim. Então, origem participante. Vou tirar um print aqui. Vamos detalhar aqui com calma. Dados mestres. É o cadastro padrão. Cadastro padrão. Parceiro de negócio barra item. Documento de marketing, ele vai pegar direto do documento. Luiz, mas qual que é a desvantagem e vantagem? Bom, o documento de marketing, ele é interessante, porque eu estou escriturando em tese o que está sendo
gerado através de, principalmente eu tenho XML importer, né? Eu estou escriturando o que foi carregado através de um XML, ou que alguém digitou de acordo com o Dunphy. Então, é muito utilizado. Porém, você precisa ter travas para equalizar o seu processo. Porque se você não ter travas aqui dentro, você vai ter que recorrer aos dados mestres, pelo motivo que eu comentei. Então, aqui, ele vai carregar dados do documento. Nota fiscal, devolução, nota fiscal, tudo uma parte de documento fiscal. Então, assim, documento fiscal. Vou usar essa expressão. Ele tem dados mestres barra documento de marketing, que ele poderia pegar aqui algumas informações de cadastros lá dos dados mestres e a parte de inscrição direto do documento de marketing. Pode ser que o seu cliente tenha mais de uma inscrição ou fornecedor, dependendo do caso. Faturou, tal, tem o mesmo cadastro, mas eu não quero ter nenhum tipo de problema com o cadastro. Gente, utiliza documento de marketing. Acabou. Então, dê o certo. Eu, Luiz, se alguém hoje perguntar para mim, o que você prefere? Eu recomendo documentos de marketing, porque eu estou escriturando de acordo com o XML. Mas tem situações, não adianta eu generalizar, né? Tem situações aqui que o dados mestres vai acabar ajudando. Por isso que é importante ter travas para equalizar a entrada de nota e faturamento. Por que dá mais problemas na parte de faturamento de compra, né? Porque o Cefaz não valida. Tudo bem, nota de importação validará, mas uma entrada comum, vou usar essa expressão, não. Aí, geralmente, compras é mais problemático numa validação de SPED. Vendas, não. Porque se você mandar alguma informação com a parte divergente de acordo com as validações do Cefaz, vai lá para você ver, ele rejeita tudo. Então, você tem essa configuração aqui na aba geral no cadastro de entidade. Continuando, no nosso cadastro de entidade, eu tenho aqui agora o endereço. Então, listando aqui os principais, eu tenho aqui agora o endereço. Então, o endereço da empresa. Ah, Luiz, ele não pega do SAP automático. Não, você tem que fazer o depara. A entidade não é o depara da parte fiscal versus o SAP? Não é DOM versus SAP? Então, tem que colocar as informações. Responsáveis. Aqui é cada responsável compatível com a sua entidade. Se você não cadastrar um responsável, pode dar erro de estrutura. Eu já peguei alguns casos assim lá no suporte. Então, Tax Plus, configurações gerais, cadastro de responsável. Então, você pode cadastrar um responsável e atribuir esse responsável à entidade. É importante ter. Então, geralmente, os projetos têm aí o diretor e a contabilidade. Então, eu fiz um exemplo aqui fictício para demonstrar para vocês. Por exemplo, vocês vão clicar no adicionar. Como eu já tenho cadastrado, editar. Então, eu tenho aqui cargo contador, CNPJ. Então, você coloca aqui, como o meu é de teste, coloquei essas informações. Se for um responsável junto legal, né, Receita, marque aqui a flag e tem o endereço do responsável. Cadastrar a lista de responsável é uma etapa. Você precisa amarrar esse responsável junto ao arquivo, que é a entidade. Então, ó, tem a diretoria também. Normal. Depois que você cadastrou o responsável, agora eu vou entrar na entidade, clico na linha editar. Aí você tem aqui agora responsáveis e marca. Neste caso, eu só selecionei aqui a ramo contabilidade, mas você pode ir na linha de baixo e colocar o diretor também. Você pode ter mais de um responsável normalmente. Cadastrar os responsáveis é fundamental para evitar problema no arquivo. Isso daqui é um ponto que, se você não ter configurado, pode dar problema na emissão do arquivo. Caso você cadastrou algum erroneamente, você pode clicar com o botão direito, remover linha. Aí ele eliminou aquela linha. Substituto tributário, caso ter alguma empresa que for substituto tributário, ou ter lá uma inscrição estadual por estado, você marca aqui, por exemplo, São Paulo. Então, você coloca aqui a inscrição estadual do seu cliente. Ah, mas o meu não tem. Cada entidade vai ter um tipo de configuração divergente. É normal isso. Eu posso ter uma empresa que vai ter uma configuração X e outra entidade para outra empresa com a configuração Y. De acordo com cada cenário, você vai colocando aqui o estado e a inscrição. Como o meu não tem, remover linha. Se for substituto tributário, você marca aqui a opção e pronto. Esses pontos, o fiscal do cliente
vai passar para você com mais detalhes. Então, assim, você vai mostrar onde que tem a configuração para cada estado tem. Então, assim, eu tenho lá inscrição para o Rio Grande do Sul, coloca. São Paulo, então coloca aqui inscrição junto com o estado. Impostos, aqui é muito importante. Ela tem relevância para a parte de nota fiscal eletrônica, e eu vou reforçar aqui, repetir novamente. Então, categoria de impostos. Eu tenho que fazer o deparo dos impostos. Toda implantação é normal vir aqui no cadastro de entidade, por exemplo, ó, eu vou clicar aqui, adicionar. Individual, então estou, em tese, criando uma nova. Só que se eu for aqui na aba impostos, ó, listar padrões, ele vai listar para mim todos os padrões. Isso aqui é importante, porque eu tenho a categoria do Business One versus a categoria do Edom. Então, por exemplo, ele está ligando aqui o imposto de importação, o II, ó, minha base de dados, poucos impostos. Agora, olha só no Edom, o tanto que tem. Então, você vai fazendo depara. Isso é relevante para a parte de apuração, emissão do XML, é relevante para a nota fiscal eletrônica também. Então tem que tomar muito cuidado com a amarração que você vai fazer aqui dentro, porque se você acabar sem querer colocando, eu já peguei um caso do PIS e COFINS invertido, ainda bem que nós pegamos em base de teste. Tudo bem, o Cefaz poderia questionar e durante uma validação, para isso que serve a validação, para a gente pegar a estrutura, tudo certinho, se está correto, não daria para pegá-lo também. Nós percebemos numa base de teste, né, nós percebemos que tinha essa divergência. Então tem como você arrumar também. Sempre tem que bater uma categoria do SAP igual a categoria do Edom. É um depara. Você está ligando uma chave do imposto do SAP com a chave do imposto do Edom e juntando uma com a outra. Continuando, aqui você tem o processo por utilização. Então, igual eu comentei na parte de faturamento, né? Você tem aqui, por exemplo, complemento de CMS. Eu não posso, em hipótese alguma, vendas, nota fiscal de saída. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Bom, essa não serve. Essa daqui. Venda de produção própria. Então, digamos que eu faturei essa nota e o fiscal lá da Ramos Sistemas, que foi o meu cliente nesse cenário, entrou em contato e falou, ó, tá faltando aí X% de CMS, faz uma nota complementar que eu autorizo. Beleza. Eu não posso pegar aqui dentro e fazer assim, ó, qual foi, deixa eu pegar lá qual foi a utilização, venda produção própria, deixa eu só confirmar se foi ela. Venda produção própria. Então, eu não posso vir aqui e fazer assim, ó, venda de produção própria é nota fiscal complementar de imposto. Não posso. Repetindo, não pode fazer isso. Sabe por quê? Eu estou falando que todas as notas com essa utilização será escriturada, todas as notas serão escrituradas lá no livro como complemento. O XML será gerado como um complemento. Então, vai travar o faturamento e eu vou gerar o livro erroneamente. Por quê? Porque eu já faturei nota com essa utilização, vou usar essa expressão, nota normal, emissão normal, sem ser de complemento. Para isso, eu tenho que ter uma utilização para cada processo. Então, vou clicar com o botão direito, remover linha. Aqui eu tenho, ó, complemento CMS, complemento de imposto. Então, cada utilização complementar você tem que configurar aqui como complemento de imposto. É o principal que eu peguei como exemplo, tá? Vocês vão ver depois no manual que tem vários tipos e de acordo com o que o seu cliente pedir, tem que ter uma utilização para cada cenário. Então, eu acho interessante. Já vi muito cliente questionando, nossa, tem um monte de utilização. Eu falo, bacana. Quanto mais utilizações ter configurado, mais prático vai ficar para o usuário final, porque você conhece detalhe fiscal, contábil, mas às vezes o usuário que está inserindo não. Para isso que você tem as determinações, tanto de conta contábil, tanto de imposto, e essas amarrações aqui no detalhe. Então, eu sou a favor de ter várias utilizações para separar no detalhe cada processo. Então, repetindo, utilização é por processo, em termos de na parte de amarração fiscal, faturamento aqui. Eu não posso utilizar a mesma utilização para diversas finalidades. Eu não posso falar que a venda, produção própria, agora eu vou fazer um complemento. Não, não posso. Não posso. E aqui você tem parâmetros. Então,
Aba parâmetros, parâmetros 1, nós temos aqui vários parâmetros. Hoje eu vou detalhar o que tem de travas. Então, esse primeiro ponto aqui, ó, verificar os valores dos campos no momento de sua inclusão. Isso é importante. Porém, eu não posso sair ativando as travas assim, bate pronto. Ativei a trava. Se eu clicar aqui em atualizar, cadastro de parceiro de negócio, por exemplo, vou pegar um cadastro aqui. O telefone 2 do parceiro é um valor obrigatório. 3214 2278. A inscrição estadual do parceiro na aba contabilidade é obrigatório. Então, ele vai começar a causar aqui no sentido de equalização do cadastro. Tudo que é relevante para a parte fiscal e faturamento, ele vai começar a barrar. Isso é importante. Então, quando o cliente não tem as travas, ele pode ganhar um kit de erro de cadastro no SPED. E olha, travar o SPED por causa de erro de cadastro, ninguém merece, viu, gente? Não faz muito sentido, tá? Então, é uma coisa que dá para ser contornada e eu vou mostrar no detalhe esses pontos aqui para vocês. Então, ó, trava número 16. Ele traz até o código da trava aqui, ó. Essa aqui foi a trava número 3, entre parênteses. Trava 16 aqui, entre parênteses, aqui também. Então, eu consigo identificar com mais detalhes caso alguma trava travar o processo. Vou navegar até o primeiro registro, meu cadastro. CNPJ, ó. CNPJ é inválido. Então, vou lá na aba contabilidade, imposto, identificações fiscais. Que isso, 51? Vou ter que ver o log de modificações. Alguém bagunçou o cadastro. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 51432326, 1000 ao contrário, 29. Esse é o da ramo. Se eu clicar aqui em atualizar, o sistema vai criticar porque já tem cadastrado ele. Beleza. E se eu for aqui nos três pontinhos e colocar aqui 38? Eu fiz de propósito. Ele fala que o CNPJ é inválido, ou SAP. E se eu clicar em sim? E ok. Agora, quando eu clicar em atualizar, CNPJ inválido, o Edom valida. E olha entre parênteses o código da trava, 112. Poxa, Luiz, então tem mais de 100 travas. Sim, muitas travas que vai ajudar no processo. Se eu pegar aqui, eu vou clicar em cancelar. Eu consigo eliminar não, desativar uma trava. Mas eu sempre falo, é importante definir a permissão de acesso somente para o fiscal, porque se alguém desativar a trava, já era. Aí lá no final do mês, quando você gerar o arquivo do SPED, você vai ter uma surpresinha, fala, poxa, de novo rede de cadastro. Aí você olha na entidade, trava desativada. Então, como é que funciona? Tax Plus, configurações gerais, cadastro de entidade. Entidade número 1. Como é a mesma base de dados, então praticamente estou ativando para essa base direta aqui. Então, vem aqui, ó, parâmetros, está marcado. Ok. Se eu clicar aqui agora nos três pontinhos, é a exceção. Então, tomem cuidado com isso. Isso acaba confundindo bastante. Então, ó, vou tirar um print aqui. Então, assim, por que eu estou explicando isso no detalhe? É normal alguém solicitar durante uma implantação, uma trava está atrapalhando. Eu preciso que seja desativado. Não precisa encerrar a trava inteira. Então, lá no cadastro de entidade, você tem aqui parâmetros, parâmetros 1. Aqui dentro, você tem aqui a chave geral. Tá? Então eu faço a seguinte analogia, né? Como se fosse aqui o interruptor de luz. Aqui é a chave geral. Mas se eu quero desligar uma luz de um cômodo da sua casa, se você quer desligar uma luz de um cômodo da sua casa, você vai lá na chave de geral e desliga o interruptor? Não. Você vai em cada cômodo e desliga a luz. Então, é essa analogia que tem aqui dentro. Eu tenho os três pontinhos, que é a exceção. Então, quando eu clicar aqui dentro, aqui nesses três pontinhos, ele abre a tela chamada ignorar validações de valores. Então, você vai marcar a linha que você deseja ignorar por questões de processo ou a trava esteja atrapalhando, né, com algum problema. Pode fazer parte do jogo aí também. Repare que ele fala com o nome ignorar. Luiz, é meio estranho, né? Porque a tela anterior é marcar para ativar. Aqui, marcar para ignorar, sim. Mas está escrito aqui em cima, ó, ignorar validações.
Então, aqui, trava detalhadas. Então, eu posso ativar ou desativar uma trava pontualmente. E aqui, trava geral. Se alguém reclamar de alguma trava, solicite o código da trava. Pegue o código dessa trava, entre aqui dentro e marque. Repare que o telefone 2 está marcado, então ele está sendo ignorado no meu processo. Pode ser que alguém do comercial entrou em contato e falou, tá atrapalhando aqui, ó. Tá, então assim, eu não vou desativar todas as travas, eu posso desativar apenas ela pontualmente. E o telefone 3? Vou clicar em cancelar. Parceiro de negócio, vou pegar o meu cadastro. Então, ó, tirei o telefone. Trava número 3. Repare lá embaixo que ele tem lá a trava número 3. Ele traz o código da trava para você. Então, quando você vai fazer a análise, ele mostra aqui o código da trava. Ah, trava número 3 que está barrando? Sim, telefone, que é o campo. Então, eu posso entrar lá dentro da entidade e pontualmente desativar a trava número 3. Automaticamente, o módulo vai para a próxima validação. Então, não tem por que barrar. E eu vou mostrar algumas travas aqui que ajudam muito no processo. Porque, assim, não é legal travar emissão de obrigação fiscal por causa de problema de cadastro, gente. Hum, Com mais de 100 travas aqui dentro, não tem. Ah, Luiz, mas se tem travas que pode não ter aí dentro, tem. Você pode não ter uma trava aqui dentro, só que eu posso fazer lá na transaction. Lembra do treinamento que eu ensinei, fazer travas? Você pode fazer uma trava à parte. E a trava, ela faz uma leitura dentro do banco de dados, tá? O Edom não precisa estar ligado. Ele tem uma validação na procedure do Edom, do SAP, que vai ler lá uma tabela do Edom e vai validar. Então, não precisa ter o Edom ligado. Apenas esse trecho lá dentro da transaction. Esse trecho ele é incluído quando você instala o Edom, só se ocorrer algum problema. Então tem essa possibilidade também. Voltando, vou lá, atualizar, ó, tá barrando, não adianta. Cadastro de entidade, apenas para testar, editar, parâmetros, clico nos 3 pontinhos. Então vou ignorar a número 3, marquei ela pontualmente, clique em OK, atualizar, senão não vai funcionar. Aí eu vou tentar atualizar agora a tela que eu estava com problema. Às vezes ele pode dar essa mensagem de outro usuário e tal. Então, assim, eu fecho a tela e entro de novo. Então, vou lá, parceiro de negócio. Vou navegar até o primeiro registro, que era o meu. Ó, tirei o telefone. Aquela hora ele estava criticando. Então, vamos ver o que vai acontecer. Atualizar. Ele foi para o CNPJ. Então, é uma forma prática que você tem de ir controlando as travas, ligando, desligando de acordo com o seu processo. Luiz, várias travas de cadastros, né, estão atrapalhando aqui os processos. O que eu faço? Vou aqui em parâmetro e desativo tudo? Não. Se você clicar aqui dentro, você pode ver a nomenclatura de cada trava aqui. Então, dependendo do caso, ó, deixei algumas ignoradas aqui, mas eu tenho travas essenciais. Por exemplo, se você clicar com o botão direito do mouse, você tem aqui Show Find Panel. Então, vou digitar aqui chave. Olha o tanto de trava que eu tenho para chave de acesso. Não é permitido inserir nota fiscal com o CNPJ da chave de acesso diferente do CNPJ dos dados mestre. Isso causa no SPED. Tamanho da chave de acesso não é válida. E se alguém digitou erroneamente, está sem eu tenho o leitor, tudo bem. Mas se aconteceu algum problema, ele não carregou tudo. Não é permitido inserir modelo diferente da chave. Ó. Nota fiscal do CNPJ, ele valida a chave inteira. Por que eu estou falando isso para vocês? Sempre que um usuário questionar alguma trava,
Você tem mais de 100 travas aí que pode ajudar no processo. Não desative todas. Vá pontualmente e tente identificar, porque às vezes um questionamento de a trava não estiver funcionando ou atrapalhando é uma coisa. Agora, ela fica toda hora pedindo para eu preencher. Não, se ela está pedindo é porque é importante para o processo. Então é importante revisar cada questionamento no detalhe. Repetindo, clicando nesta fase, você estará ignorando a trava. Então tem várias. Aqui, ó, é a parte onde você consegue ativar a trava. O cadastro de entidade está pronto. Então, o que eu faço agora? Próximo passo. Vou identificar todas as notas lançadas. Eu tenho aqui análise fiscal, análise do movimento fiscal. Esse relatório é um relatório que os clientes pedem muito, só que agora no Tax Plus ele tem prontinho. Então, eu consigo verificar no detalhe todas as notas com vários impostos. Então, por exemplo, entidade. Tá vendo que tudo gira em torno da entidade? A partir do momento que eu selecionar vários módulos agora adicionais do Tax Plus, eu tenho que colocar a referência da empresa, que é através da entidade. Então, a entidade é a maior referência da empresa. Se você ter alguma coisa cadastrada erroneamente na entidade, vai refletir nos relatórios e no arquivo. Então, vou colocar a entidade número 1. Operação, entradas. Então, vou pegar aqui, por exemplo, desde março. Listar. Eu posso fazer uma validação semanal. Por exemplo, toda segunda-feira eu posso pegar tudo que foi lançado semana passada. E ele traz aqui de acordo com o processo que você listou. Então, ó, processo, nota fiscal de entrada. Aqui ele tem o número da nota. Então, se eu clicar na setinha, por exemplo, ele abre para mim a nota e eu posso identificar mais detalhes caso algo chamou atenção. É normal, às vezes, ele repetir o número da nota, porque é por linha, que a maioria dos exemplos aqui eu faço com uma linha, mas você pode ter uma nota com N linhas, onde cada linha vai ter o seu código de imposto com sua devida tributação. E esse valor do imposto que mostra aqui é o que ele vai detalhar lá no relatório. Então, esse é o relatório, um dos mais importantes que tem, na minha opinião, porque aqui ele mostra tudo. Se eu jogar aqui para a direita, olha o que tem: entidade, emitente, modelo, data de lançamento, CNPJ, ó. Significa que eu estava com a trava desativada. Tá vendo? Desativa a trava. Vai dar problema. Então tem que ter a trava. CST de CMS, código do produto, descrição do produto, NCM, CFOP, utilização. Já vi gente pegando esse relatório aqui, fazendo análise de faturamento, de tão completo que ele é. Valor da mercadoria, valor contábil, que é importante para uma validação. Valor contábil não pode ser editado. Se o valor contábil estiver com divergência, principalmente numa entrada, né, do que veio no DANF, significa que a nota foi lançada erroneamente, tem que lançar uma nova nota. Aí não tem o que fazer. Base de cálculo, se a nota foi gratuita ou não, alíquota de CMS, aí vai, gente, tem muita coisa. Valor de CMS, base e outras, ó. Fundo de combate à pobreza, eu não tenho o default configurado aqui, senão ele mostraria também, ó. Alíquota, CST para IPI, é bem completo. Imposto retido, valor do imposto retido, valor do PIS e COFINS. Tem aqui as informações. Aqui, praticamente, ele está levando como ele leva como base essas informações. Tem até conta contábil. Ó. Ele leva como base esse relatório aqui para gerar o livro e o arquivo. Então, assim, se eu identificar, por exemplo, ligaram aqui para mim e falaram assim, ô Luiz, acabei de lançar uma nota aqui, ó, essa aqui, 557. Então, se eu clicar aqui dentro, eu vou abrir a nota no detalhe. Eu tenho a aba imposto, 2330 o número da nota. Então, alguém ligou aqui para mim e falou assim, Luiz, eu tenho a nota fiscal aqui, 2330. Então, eu posso vir aqui, ó, exibir mais filtros, 2330. Só um minutinho, vou clicar aqui dentro dela.
Vou lá na aba Imposto, identificar algumas informações e faço o meu check-up. Então, eu posso analisar pontualmente. Esse relatório ele permite. Se você quiser exportar ele para Excel, você pode clicar com o botão direito aqui, ó, Excel. Então, você clica com o botão direito, seleciona a opção Excel, notas, entradas, análise, movimento fiscal. Salvar no meu desktop. Tá lá. Então, eu consigo carregar aqui as informações. Se eu retornar, por exemplo, vou pegar aqui o meu Excel. Ah, ele abriu no outro monitor. Vou jogar aí para a tela de vocês. Só um minuto. Aí. Então, eu consigo fazer um check-up também. Então, tem como clicar para o botão direito, exportar para o Excel. Traz até os totalizadores. Então, isso aqui é muito utilizado para o fiscal. Por quê? Resumo por CFOP. Tem aqui o CFOP também. Então, o pessoal pode fazer um resumo com calma previamente antes de ir para o livro. Se identificar qualquer problema aqui dentro, eu tenho que revisar no detalhe a emissão da nota. Então, tem essa possibilidade de você fazer uma análise prévia. Exibir mais filtros. Se você deixar o cursor do mouse aqui em cima, ele abre até um filtrozinho aqui, ó. Então, se você clicar, ele mostra aqui, ó, D até, então, 23, 30, acho que foi esse o número. 11 até 11. Então, pegou esse aqui mesmo, 111. Clico novamente, limpar filtro. Voltou. Ou exibir mais filtros, você consegue carregar aqui. Você pode mudar o processo, tá? Entradas e saídas. Lembrando que tem uma entidade que simboliza uma empresa configurada que está lendo dados de um banco de dados. Porém, como eu tenho um cenário com um banco de dados com uma matriz e filial, cada entidade vai ter correspondente. Então, assim, se eu entrar aqui, ó, nessa nota, qual que é a empresa? Matriz Treinamentos. Então, por isso que eu coloquei aqui matriz. Lá dentro do cadastro de entidade, tem a empresa no multifilial como matriz treinamentos. Se for a filial, ele mostrará a filial. Por isso que a amarração da entidade é fundamental. Estou insistindo muito nessa tecla, porque não adianta você configurar o EDOM, gerar o arquivo de SPED. Gerar o arquivo vai gerar. Agora, gerar corretamente o dado estruturado e equalizado de acordo com a sua empresa é outra história. Por isso que o cadastro de identidade ele é importante. Gerar o arquivo, vocês vão ver daqui a pouco, é rapidinho, eu vou gerar o arquivo. Agora, se ele vai gerar correto ou não, depende do cadastro de entidade, depende de como as notas estão sendo lançadas. São vários fatores para ser analisado. Então, esse relatório, análise do movimento fiscal, ele é importante para o processo, ele é nativo do Tax Plus, e você consegue fazer uma prévia do seu fechamento fiscal de acordo com o que foi lançado aqui para a entidade e período. Ok? O próximo ponto que eu vou mostrar aqui para vocês é onde que eu emito os livros. Então, onde que tem os livros fiscais? Então, depois que revisar o cadastro de entidade no detalhe, listei os principais pontos, você tem aqui a análise do movimento fiscal, onde você poderia fazer uma análise prévia, verificar alguma parte fiscal, entre outros detalhes. Sempre que você vê que alguma coisa estiver divergente aqui dentro, no SAP está uma coisa e no relatório do Edom carregou outra, temos que analisar com detalhe, porque dependendo do caso, a gente vai ter que abrir chamado no fabricante para verificar o que está acontecendo. Geralmente ele pega sempre o que está lançado no SAP. Então, assim, foi constatado que tem alguma divergência e tal, tem que revisar no detalhe para ver como está o problema. Mas a maioria dos casos, praticamente todos, ele sempre pega o espelho do SAP, o que está lançado no SAP. Então é sujeito a análise aí com calma. Aqui você tem relatórios magnéticos. Quando você clicar em relatórios magnéticos, ele vai abrir aqui a opção lista de livros fiscais. Então tem vários livros. Para você carregar um livro fiscal no Tax Plus, depois que você clicou em relatórios magnéticos, lista de livros fiscais, você vai clicar em cima do livro. Então, por exemplo, livro de entrada. E ele tem esse botão chamado visualizar impressão. Quando você clicar nele, adivinha quem vai aparecer? A entidade de novo. Então, vou selecionar a entidade
e o período. É praticamente aquele relatório da análise do movimento, porém, aqui tem um layout de livro, né, de acordo com a norma tal do layout que tem que ser emitido. Se o seu cliente constatar que tem algo que esteja faltando, não é tão simples assim. Ah, de acordo com a portaria tal, CAT número XYZ tal, precisa do campo. Opa, e é outra história. Passa para o fabricante do EDOM, eles avaliarão com calma e vão te passar uma posição. Agora, meu cliente quer porque vai facilitar. Não, tem uma análise do movimento fiscal lá com várias colunas, várias, e vai ajudar. Aqui você vai colocar a periodicidade, então do dia 1 já tem, e eu posso resumir do CFOP. Então você pode colocar o resumo aqui de acordo com a sua necessidade. Clicar em OK. Aguarde que ele vai carregar o livro. Vou dar um zoom, tá? Então tenho aqui, ó, meu primeiro livro. Ele tem aqui as informações, ó. 1, operações com direito a crédito. 3, sem direito a crédito. Outras. Então, tudo isso daqui é de acordo com o que foi lançado no SAP. E ele tem um valor contábil, que é onde o pessoal do fiscal acaba validando aqui a parte do valor contábil. Ah, Luiz, eu vi o valor contábil e tá diferente, não era para ser isso. Já era, vai ter que lançar a nota de novo. Aqui você tem o botão do PDF. Então eu posso clicar aqui, Export to PDF, e eu consigo exportar todas as páginas, página atual ou alguma página específica. Então eu acabo exportando. Geralmente o pessoal acaba imprimindo o livro, né, faz um check-up, mas o análise do movimento fiscal, ele te dá isso daqui em Excel praticamente. Ah, mas eu quero imprimir para deixar guardado. Tudo bem, uma opção, uma possibilidade que tem. Close, fechar aqui. Então, vou pegar aqui agora o livro de saída. Então, tem aqui, visualizar impressão. Entidade, vou colocar o resumo aqui para o CFLP, que o pessoal pede muito. Aguarde um momento e ele vai gerar aqui o livro para você. Ó, tem nota que foi cancelada. Então, ele mostra aqui para mim no detalhe. Mas a análise do movimento, por que eu estou insistindo? Porque a análise do movimento fiscal lá, ele é muito bom, aquele relatório. Se você mostrar para o seu cliente, vão ver como que eles vão adorar, porque assim, é muito prático, aqui tá tudo, é um combo inteiro com todos os impostos lançados, né? Ele já carrega, se ter lançado, vai aparecer lá no relatório. Ó, nota fiscal complementar de imposto, tem uma aqui, ó, então eu utilizei uma utilização configurada lá dentro, e não tem a utilização para envio normal, por isso que tem aquela separação que eu comentei para vocês. Então aqui eu tenho nos detalhes, se eu for na última página, ele traz o resumo aqui para mim. Close. Aqui nós temos outros livros, por exemplo, deixa eu procurar aqui o de resumo de apuração. Ó. Só que antes de emitir esse resumo de apuração, por exemplo, vou clicar aqui no visualizar impressão. Olha, tá, deu um errinho aqui. Deixa eu reiniciar o meu EDOM. Vamos ver o que aconteceu com ele. Espera que ele vai reiniciar o EDOM. Pronto. Tax Plus conectou. Está criando o menu lá embaixo. Dependendo do caso, eu tenho que pegar uma versão nova e atualizar para ver se está dando esse problema. Se ele persistir, eu vou ter que abrir um chamado no fabricante e verificar o que está acontecendo. Relatórios magnéticos, lista de livros fiscais. Então, vou pegar lá o resumo de apuração. Ó, agora gerou. Então, reiniciei o EDOM. Entidade e o período. Vou esperar ele carregar. Ele traz aqui as informações para mim também. Eu tenho até a parte de eu consigo encerrar o meu período de apuração também para obter mais informações.
Eu vou fechar aqui, fechei os livros. Então, cada livro fiscal que você conseguir emitir, você pode pegar aqui o resumo de apuração. Acho que eu tinha até clicado errado, é o resumo. Ó, foi esse que tinha dado problema. Então, entidade 1, ó, ICMS, período, janeiro. Só tem janeiro aqui. Ué, mas cadê o outro período? Por que ele não está aparecendo aqui outro período para mim? Porque ele não está encerrado. Ele tem uma segurança. Como é que ele vai fazer a apuração do período para mostrar em tela para você no relatório, sendo que ele não foi encerrado? Por isso que ele apareceu lá apenas janeiro. E aqui eu vejo, ó, saldo do criador do período anterior, total. Então, isso é um livro muito importante. Era esse que tinha dado problema, que eu acabei emitindo novamente. Então, para executar ele novamente, o que eu vou fazer agora? Venho aqui em apuração. Ó, repare que quando eu clico lá nele, deixa eu só pegar aqui. ICMS, ó, 2022 só está aparecendo janeiro, beleza? Volto lá, agora nós temos aqui Tax Plus e você tem apuração. Aí aqui em apuração, você tem aqui período de apuração. Então, você tem como criar o período e o sistema vai fazer o que? O resumo de apuração para você, para levar isso para o arquivo e sua análise também. Então, por exemplo, de acordo com a entidade, novamente a entidade, eu vou clicar aqui no ICMS. Eu tenho aqui o mês 3, então eu posso pegar aqui outros meses, janeiro, ó. Então, eu tenho janeiro. Sempre quando ter dado, significa que ele está encerrado. Tanto que se eu clicar em encerrar aqui novamente, ele vai lá falar, ó, o período já está fechado. O meu não está até aparecendo o status aqui, então depois eu teria que atualizar a versão para verificar se vai ajustar isso daqui. Se eu entrar no mês 3, repare que não tem dado na linha, ó, e o mês 2 também. Então, se eu for no mês 3 e tentar encerrar ele, ele fala, ó, peraí, o encerramento não foi efetuado, o período de apuração anterior deve estar fechado. Então, eu tenho que ir no mês 2, encerrar. Aguarde calculando impostos. Então, quando você encerrar o período, depois que o fiscal fez toda a análise lá na análise do movimento fiscal, bateu tudo certinho, ele vem aqui e encerra o período. Ele tem até uma trava lá no Tax Plus, na entidade, que valida se o usuário vai fazer aqui alguma inserção de nota com o período de apuração encerrado. É muito bom. Então, ó, mês 2 já tem dados. Agora eu consigo ir no mês 3 e encerrar. Agora que eu encerrei o mês 2, eu vou voltar aqui novamente, tá? Agora que eu encerrei o mês 2 e o mês 3, se eu retornar lá dentro do livro, olha só que legal. Eu tenho aqui relatórios magnéticos, lista de livros fiscais. Então, eu venho aqui, vou localizar lá resumo de apuração, entidade 1, imposto ICMS. Olha lá, aparece janeiro e fevereiro e março agora. Janeiro era porque estava encerrado. Fevereiro e março eu acabei de encerrar. Então, vou escolher março aqui dentro. Clique em OK. Ele traz o meu livro de resumo de apuração. Então, é normal, quando você tentar executar esse livro aqui e ele não listar o período, significa que ele não foi encerrado ou nem foi criado lá dentro. O período de apuração ele é importante para ele poder calcular a apuração e você levar para o arquivo e para os livros aqui, igual eu estou demonstrando. Então, você tem aqui, ó, resumo tudo certinho, fecho. Fecho, vou retornar lá na minha apuração. Período de apuração. Entidade e clico. Bom, o mês 3 está aqui. Se eu clicar dentro dele, tem dados, está encerrado. Aqui ele tem a possibilidade de você visualizar aqui no detalhe tudo que foi feito e você pode clicar com o botão direito e exportar para Excel também. Ele permite isso. Isso é importante, porque se você tiver vários estados aqui na parte de emissão, como eu estou emitindo aqui para esse, você consegue levar para o Excel e ver uma análise no detalhe. A vantagem é que antes de gerar o arquivo para colocar no validador, você consegue revisar, né?
previamente no detalhe. Então, o análise do movimento fiscal e tem essa possibilidade aqui também. Aqui ele tem a aba recolhimento. Então, ó, São Paulo, se eu clicar aqui no número setinha, ele abre dados do recolhimento. Então, eu posso preencher o código da receita, algumas informações complementares que ele já vai levar lá para o meu arquivo. Então, tem coisas que eu não preciso entrar lá dentro do arquivo e preencher. O próprio Tax Plus já possui uma tabela. O fiscal do cliente vai acabar preenchendo essas informações de acordo com cada detalhe da apuração. Beleza, é o mês 3, mas Luiz, nós estamos no mês 4. Tudo bem. Então, se eu clicar aqui no imposto novo, ele já entende que a entidade do que eu estou clicando é a 1, período é o imposto é o ICMS, periodicidade mensal e o próximo é mês 4. Se eu clicar aqui no OK, ó, mês 3, independente do status, que estiver aparecendo ou não, tem dados na apuração? Tem, então está fechado. Mês 4, cliquei, não tem dados, tem nenhuma linha, nada, ele está aberto. Sabe qual que é a vantagem? Se eu pegar aqui dentro, cadastro de entidade, olha que legal, hein? Imagine o fiscal foi lá, quer ver? Fechou o período de apuração do mês 3. Então, o mês 3 está aqui fechado. Volto aqui, tudo certinho. Tem dados aqui, ó, imposto a recolher, valores dos débitos, tal. Bati a análise do movimento fiscal e bati os livros, valor contábil, tudinho. Beleza. Fiz aqui meu período de apuração e encerrei o período. Eu posso abrir e encerrar a qualquer momento. Aí o Caleb vai lá e percebe que ele esqueceu de lançar uma nota no mês 3, né? Eu tenho uma trava aqui, ó. E ele vai lançar essa nota sem avisar o fiscal. Então, vou clicar aqui, Show Find Panel. É que eu não lembro o código dela, mas são muitas travas. Período. Deixa eu digitar aqui como período. Espera aí. Encerrado. Ó, não é trava 75. Não é possível inserir documento fiscal com o período de apuração encerrado. O período de apuração não é a maior hierarquia. Nós temos os períodos contábeis no Business One. Então, não podemos confundir isso daí. Lembra lá no treinamento de contabilidade? Administração, inicialização do sistema, períodos contábeis. Por que eu estou falando isso? Se a contabilidade vier aqui dentro e falar que o período está bloqueado, acabou. O EDOM não manda em nada. Lá é a parte de período de apuração que representa apenas o EDOM. Representa apenas o EDOM. Não tem relevância com a parte contábil no Business One. Por que eu estou falando isso? Porque se o contador chegar aqui, repetindo, tá? E falar que o mês 4 ou o mês 3, por exemplo, independente do mês que eu estiver mexendo lá, está bloqueado, acabou. Ou se ele colocar o status aqui como período de encerramento e o fiscal não ter permissão para editar no SAP transações com esse status do período aqui, acabou. Foi até um exemplo que eu demonstrei no treinamento de contabilidade. Agora, aqui, no EDOM, é o período de apuração. Ele vai pegar a competência do mês atual, tudo bem. Só que eu estou querendo dizer que se o fiscal liberar a trava e a contabilidade não, que manda é a contabilidade, é no SAP, tá? Então, pode ter um conflito de configuração aí, mas a maior hierarquia é a contabilização, período de contabilização no SAP, tá? Só esse ponto aqui que eu quis deixar claro para vocês, tá? Então, eu tenho aqui período de apuração, então eu posso deixar aqui a trava, já está ativada. Então, se alguém tentar entrar alguma coisa, a não ser que a contabilidade vá lá e barre, né, de vez, então mesmo deixando a trava aberta, ligada ou desligada, não vai surtir efeito. Então, se eu voltar lá dentro, no Tax Plus, apuração, período de apuração, eu tenho aqui o período de apuração de acordo com cada entidade e imposto. Essas informações são configuradas no começo da implantação. Então, depois vocês vão pegar o passo a passo lá no manual, você consegue fazer uma entidade, igual eu demonstrei, depois vai configurar os outros pontos. Aí, na parte de validação, eu recomendo efetuar igual estou demonstrando. Vai lá no análise do movimento fiscal, faz análise detalhada de tudo que foi lançado, vai para o livro fiscal, bateu o valor contábil tudinho, que em tese você teria validado também lá na análise do movimento fiscal. Mas, seguindo passo a passo,
depois vem aqui para o período de apuração e confirma se está tudo certinho. Então, mês 3 tem dados. Se eu clicar em abrir, clico no mês 3 novamente, não tem dados, ele está aberto. Então, independente do status estiver exibindo ou não, igual ao menos está exibindo aqui, apenas visual. Mas se eu pegar aqui ó, o conceito, clicar em encerrar, calculando, e tem dado na linha, o período está fechado. Depois que você mexeu com o período, validou os livros, tudinho, a parte lá do análise do movimento fiscal, você tem aqui agora relatórios magnéticos. Então, você tem o SPED fiscal e depois o SPED contribuições. São os dois principais aqui. Sempre quando você vai gerar um arquivo magnético, por exemplo, o SPED fiscal, você tem os blocos complementares. Então, por exemplo, bloco K. De novo a entidade, Luiz, de novo a entidade aqui. Ó. Então, eu tenho que selecionar a entidade, seleciono o período de apuração que tem dentro do sistema. Vamos pegar o mês 4 como exemplo. Ó, o meu já tinha. Então, eu posso clicar aqui, por exemplo, remover período. Deseja remover todos os dados do período? Sim. Removeu. Então, o K200, que é apenas o estoque escriturado, eu posso selecionar aqui a linha dele e carregar. Quando você clicar em carregar, ele tem duas opções. Produção padrão, então apenas eu quero carregar a parte do estoque. E ele tem aqui integração com BR1, que é um add-on de chão de fábrica. A parte de gestão de produção mais avançado. Então, eu tenho a possibilidade de integrar com esse add-on também. Como no meu exemplo aqui eu não estou utilizando nenhum add-on de chão de fábrica complementar, eu vou selecionar apenas a opção produção padrão. Ele carregou apenas meu estoque, é uma base de teste, tá, pessoal? Então aqui carregou as informações no K200. Conforme você vai clicando em outros blocos, você consegue carregar aqui e ir adicionando, ó, K215. Ele vai indo, você vai conseguir carregar. Tudo gira em torno da entidade, viu, gente? Então, se você está pegando a entidade aqui, você vai carregar as informações da entidade do período que você selecionou. Você pode modificar o período aqui também. Então, eu peguei o último, que é o mês 4. Então, para cada entidade, você tem os blocos complementares e vai carregando a informação. Citei o exemplo do bloco K, mas tem outros blocos também, como muito manual. Tem blocos que você vai fazer um pouco manual, tem bloco que você vai carregar automático. Por exemplo, o bloco G. Eu lembro que até alguém comentou comigo, você tem que importar aqui algumas informações aqui para dentro. Então, é diferente do carregar do outro, do bloco K. Luiz, acabei de verificar aqui que não está batendo, tal. Então, eu posso eliminar? Pode. Seleciona aqui, vai lá no remover período, igual eu fiz agora há pouco. Ele tem até um exportar para Excel. Mas se você clicar aqui também com o botão direito, ele tem o exportar aqui, ó, Excel. É muito útil isso, né? É normal o cliente pegar, exportar para Excel, fazer uma análise certinho, porque depois que gerou o arquivo e transmitiu é meio delicado, entendeu? Então, é normal fazer uma análise aí mais detalhada. Aqui, ele permite também eu carregar o inventário. Então, por exemplo, lá em fevereiro teve que gerar, né, inventário. Então, se você for aqui, Tax Plus, inventário, você tem o inventário fiscal. Então, para cada entidade, você vai gerar um inventário novo. Então, por exemplo, deixa eu eliminar aqui, remover. Novo. Eu vou colocar aqui a entidade. Estão vendo, pessoal, que tudo gira em torno da entidade? A entidade é base para tudo. Qual que é a data do inventário que eu quero pegar? Vou pegar o último dia do ano passado. Então, assim, geralmente lá em março, o pessoal, em fevereiro, né, o pessoal acabou lançando essa parte aqui dentro do SPED. Então, você consegue gerar o inventário fiscal aqui dentro. Depois que você carregou os dados, ele carrega aqui o inventário correspondente ao período que eu selecionei e inserir.
Depois, quando eu for gerar o arquivo, eu consigo chamar esse inventário lá dentro. Tá aqui. Então, você consegue pegar. Posso editar, posso remover, editar para visualizar. Se eu quiser clicar aqui com o botão direito, adivinha? Excel aqui novamente, ó. Posso exportar para Excel para fazer uma análise. Esse inventário fiscal, eu posso também gerar lá dentro do arquivo. E quando eu estiver aqui em relatório magnético, lista de livros fiscais, deixa eu localizar aqui, P7, registro de inventário. Ó. Clico em cima do botão visualizar impressão e eu posso usar o inventário fiscal caso quiser. Ó. Primeiro, selecione a entidade, né? Olha lá, ele mostra aqui, 31/12/2021. Então, ele traz aqui algumas informações que tem. Então, você pode gerar também tanto o livro como o inventário fiscal e utilizar como referência. O P7 é muito utilizado também no dia a dia aí pelas empresas. Continuando aqui na parte do SPED fiscal, você tem aqui agora magnético do SPED. Então, é onde você vai gerar o arquivo do SPED. Você tem cada entidade vai ter o seu arquivo pronto para ser gerado. Ele tem até um assistente para se gerar em lote. Mas geralmente o pessoal acaba gerando individual por empresa. Então você pode aqui clicar na entidade 1, que é a que eu estou trabalhando hoje, período anterior, mês 3. Então eu vou fazer assim, eu vou dar um duplicar. Quando eu duplicar, ele vai carregar os mesmos parâmetros efetuados naquele mês. Então eu posso vir aqui e fazer assim, ó. Vou fazer o mês 4 como exemplo, tá? Mesmo que não terminou. 1/4 é o dia 30. Olha lá, registro de inventário. Posso selecionar. Então, eu preparei o bloco H no registro de inventário fiscal. Estou marcando aqui, selecionando ele. Bloco K. Tem o bloco K para o período do mês 4? Se ter lá onde nós preparamos, ele vai carregar para o arquivo. Bloco G, tem? Marca. Onde tiver sempre um bloco complementar, você vai marcando e ele vai carregar aqui as informações. São vários. Listei aqui praticamente o bloco K e o inventário, que são os mais utilizados, mas tem vários. Então, vou clicar aqui em inserir. Montei o meu arquivo, a parte de estrutura, né? Então, eu vou clicar agora dentro da linha e eu tenho aqui o gerar arquivo. Então, vou salvar aqui no meu desktop. Arquivo salvo com sucesso. Então, vem aqui no editar, ó, o Notepad++, tá aí. Nosso primeiro arquivo gerado. Esse daqui, ó, matriz ramo treinamentos. Ó, ramo contabilidade. Quem é responsável? Cadastro de produto. Notas. Tem SPED que demora para gerar, viu? Dependendo da quantidade de dados que tem. Ó, o bloco H e o bloco K. Inventário, carregou. E o bloco K. Então, o próximo passo é gerar o arquivo e importar dentro do validador. É importante seguir a sequência. Qual sequência? Revisar o cadastro de entidade, travas, parâmetros que tem relacionado à parte de entidade, blocos adicionais, análise do movimento fiscal, período de apuração, livro fiscal e gera o arquivo. Foi esse passo a passo que nós geramos aqui neste exemplo. Finalizando aqui a parte da emissão do SPED fiscal. Muito obrigado.